E hoje nós vamos falar sobre o Ho'oponopono. Talvez você conheça essa técnica ancestral, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas hoje eu vou falar com vocês sobre a história do Ho'oponopono, como ele começou. Porque tem muita gente que já conhece as 4 frases e acha que é só falar, que tá tudo bem. Não sabe o significado dessas frases, não sabe como elas agem profundamente na nossa mente, consciente e subconsciente. E hoje eu vou explicar nesse vídeo um pouco mais sobre essa filosofia. O Ho'oponopono, ele é uma técnica tradicional dos antigos ancestrais kahunas, lá do Havaí. Eles eram famosos por resolver conflitos e problemas que havia ali na tribo. Muitas pessoas os procuravam por causa disso. Geralmente eram famílias, Famílias inteiras, com conflitos, com problemas. Então eles se reuniam em volta de uma pessoa da tribo que era graduada e certificada para trabalhar naquele problema em questão. Então eles faziam uma reunião onde cada um pedia perdão ao outro. Era uma reunião de perdão. E as curas realmente aconteciam naquele grupo. As curas eram reais. Mas ali naquela tribo havia uma kahuna chamada Morna Simeona. Ela percebeu que ela não precisava fazer uma reunião para que pudesse obter a cura. Ela poderia fazer esse trabalho individualmente. Ela podia pedir perdão e fazer a limpeza nela própria, perdoar a si mesma. Até porque é isso que os kahunas pregam, Que se você vê um problema, ele não está lá fora, ele não está no outro. Ele é um problema que surgiu na sua realidade. Ele é um problema seu. Então, Morna criou, através disso, o Ho'oponopono da identidade própria. Então, através deste Ho'oponopono que Morna criou, ela ficou mundialmente famosa, porque ela ajudou muita gente. Ela ajudou hospitais, ela ajudou a própria ONU, ela ajudou muita gente ali na tribo dela. E a partir daí, ela foi nomeada como Patrimônio Vivo lá do Havaí, em 1983. Mas, certo dia, havia um médico que tinha a sua filha doente. O nome desse médico era Ihaliakala Hiule. A filha dele tinha uma psoríase grave. Já tinha passado por muitos especialistas e nada curava aquela doença terrível. Então ele ouviu falar dessa fazedora de milagres e resolveu levar a sua filha até lá, não custava nada, Então, Morna começou um trabalho de cura. Ela começou a purificar nela aquela doença grave que ninguém conseguia curar, até que um mês depois, a filha do Dr. Hiule estava completamente curada. A partir daí, Dr. Hiule ficou maravilhado com aquele processo de cura. O que Morna fez de tão especial que realmente curou a filha dele? Ele começou a pensar que existia algo a mais, que ele não estava vendo, que os médicos não entendiam, que ele como médico não entendia, não decifrava. Então ele resolveu estudar com Morna e se aprofundar nessa prática. Ele desistiu 5 vezes, até que ele parou de negar e falou: não, agora vamos lá, eu vou aprender com o Morna. Então ele estudou ao lado de Morna durante 10 anos, Ele se mostrou confiante, ele continuou o aprendizado. A partir daí o Dr. Hiule ficou famoso, ele ficou muito famoso lá. E lá no Havaí existia um hospital presídio, onde havia muitos detentos que não socializavam. Eles tinham muitos problemas mentais, eles viviam constantemente sedados, algemados, havia problemas entre os funcionários, eles se batiam.
Ninguém queria trabalhar naquele lugar. Mas o Dr. Hewlett foi convidado a trabalhar naquela ala. Lá naquela ala em questão, havia muitos problemas hidráulicos. Por quê? Porque a energia de lá era muito densa. As flores não cresciam. Havia pânico entre os funcionários. Panes elétricas. A energia de lá era muito tensa. A rotatividade dos funcionários lá era enorme. E ninguém queria parar lá. Ninguém queria trabalhar lá. Os funcionários ficavam doentes. Muitos abandonavam, nem ia mais. Procurava serviço em outro lugar. Exatamente por causa disso. Desesperados, chamaram o Dr. Hewlett para trabalhar lá. E ele aceitou. Ele aceitou, mas com uma condição. Ele não ia ter contato com nenhum detento. Ele não ia fazer nenhuma espécie de terapia. Ele não ia tocar nos detentos. Ele não ia ver os detentos. Ele queria só as fichas, né, dos crimes que eles cometeram e as fichas médicas. E assim, Dr. Hewlett, em posse dessas fichas, porque o hospital aceitou a condição dele, ficava trancado lá na sua sala, nesse hospital, o dia inteiro. Ninguém sabia o que ele fazia lá. Ele pegou as fichas e foi. Chegava no horário de trabalho, entrava na sala, trancava a porta e saía na hora que terminava o expediente dele e ia embora. Até que o ambiente, depois de 6 meses, ficou mais agradável. Os detentos ficaram mais calmos. Eles começaram a se socializar entre eles. Já não havia mais a necessidade de fortes medicações para que eles pudessem sair de suas salas. Não havia necessidade de algemas. Aqueles detentos que antes eram horríveis, que ninguém aguentava ficar perto deles, começaram a sair, jogar uma bola, um ping-pong. Então, esse período de trabalho do Dr. Hewlett durou 6 meses. Até que alguns presos foram reintegrados à sociedade. E depois de 4 anos, a ala foi completamente fechada por falta de pacientes. As pessoas já estavam mais tranquilas, né? Qual foi a técnica milagrosa que ele usou? Todo mundo queria saber o que esse homem fez lá, sozinho naquela sala. Que fez toda aquela mudança visível, palpável, que estava acontecendo ali. Então ele respondeu de uma forma simples e objetiva. Eu uso uma técnica chamada Ho'oponopono. Enquanto eu leio as fichas desses pacientes, eu vejo os detalhes dos delitos e crimes que eles cometeram. Então eu me pergunto, o que está acontecendo dentro de mim que está causando aquele problema? Em seguida, eu peço para que a divindade limpe e purifique qualquer memória que eu compartilho com este detento que tenha feito a repetição deste problema na minha realidade. Então eu repito as 4 frases. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. E repito até que eu sinta que a negatividade envolvida entre eu e o paciente seja completamente purificada e libertada. Ele explicou que o Ho'oponopono é um sistema de corrigir e limpar erros, memórias que estão ligadas a nós, a nossas vidas passadas, erros antigos, erros dessa vida mesmo. Ele acredita que o nosso subconsciente guarda todas as memórias das vidas passadas, dessas vidas, dos nossos ancestrais. Tudo está ligado, tudo vem carregado de informação. Nós compartilhamos todas essas informações com pessoas, ambientes, animais, plantas. Nós somos tudo o que vemos. E essas informações nos trazem, às vezes, tristeza, mágoa, ressentimento, angústia, traz revolta. Essas experiências nas nossas vidas que nós compartilhamos com essas vidas passadas são memórias que nós temos a responsabilidade de limpar e purificar. Nós purificamos isso onde? Em nós mesmos, sem vitimismos, sem culpar o outro.
tudo que está na sua realidade é sua responsabilidade purificar em você, tornar isso luz. E isso nos torna o quê? Poderosos, porque a gente percebe que a realidade que nós queremos está em nossas mãos. Não tem a ver com o outro, não tem a ver com o lá fora. Só tem a ver com você. O Ho'oponopono se baseia em 4 frases que são: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Quem eu devo perdoar? Por que eu devo dizer me perdoe? Então você não vai pedir perdão porque foi roubada, porque foi traída, porque alguém te xingou, te bateu. Não é sobre isso. Porque se esse problema se manifestou na sua vida, esse problema aconteceu com você, você tem a oportunidade de fazer o processo da limpeza. E o processo é tão simples, gente, mas ele é muito, muito poderoso. Dr. Heal Len diz que nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado. Quando você é o seu eu em primeiro lugar. Ao ser o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sob forma de pensamentos, palavras, realizações divinas. Ao permitir que os pensamentos tóxicos venham em primeiro lugar, você experimenta a imperfeição sob a forma de doença, confusão, ressentimento, depressão, julgamento, reprovação, pobreza e assim por diante. Muitas dessas memórias que compartilhamos com outras pessoas trazem mágoas, angústia, dor. Então, portanto, toda a experiência negativa que temos na nossa vida são devido a essas experiências que compartilhamos com aquelas memórias, aquelas situações, aqueles acontecimentos. Então, quando você diz sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato, você trata a causa, o que causou aquilo, e não o efeito. E você transforma a sua vida, seus relacionamentos, você já não tem mais problema financeiro, já não existe mais ansiedade, a sua vida melhora em todas as áreas. Suas relações com as pessoas melhoram, a sua relação com você mesma melhora. Você passa a se amar mais, você passa a se observar mais, você desabrocha para a vida. E aí, gente, me diz uma coisa, vocês conheciam o Ho'oponopono? Já ouviu falar dessas 4 frases? Deixe nos comentários o que você sabe sobre essa história, se você já conhecia, se você não conhecia. Se você não conhecia, essa é a oportunidade para você mudar a sua vida. Gostou do vídeo até aqui? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com aquele amigo que está precisando, está passando por alguma dificuldade. Quem sabe você muda a vida dele hoje também. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.